Então abra a sua Bíblia, porque hoje o dia é incrível e tem uma mensagem de Deus. Mateus capítulo 16. Ela não é uma continuidade da mensagem do domingo passado de manhã, mas tem muito a ver, tem muita coisa que parece que é uma continuidade. Quero convidar você a abrir no capítulo 16 de Mateus, versículos 13 ao 20. Já convido você para vir à noite, você pela internet, você que vai vir pessoalmente à noite, por favor, não falte. Que eu vou... É uma continuidade, porque está bem no mesmo contexto. Eu vou ler à noite dos versículos 5 ao 12, para outra mensagem, a mensagem da noite. Então, você que assistiu agora de manhã, pode assistir à noite também, porque são mensagens diferentes, com enfoques e fortalecimento no mesmo pensamento. Vamos comigo? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa pergunta tinha muita propriedade, porque Jesus estava lá. O tema da mensagem de hoje é: quem é Jesus? E na verdade a gente poderia dizer: como é que Jesus é conhecido, se fisicamente ele não está mais aqui? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Será que ele não está fisicamente? Ou será que ele está fisicamente? É uma pergunta importante que deve ser feita sempre. Não é? Nós devemos ouvir de Jesus falando sempre com a gente. O que dizem as pessoas? E depois você vai ver a outra pergunta. Vou ler de novo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e alguns dos profetas. Vou ler de novo porque o barulho me atrapalhou, irmãos. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que... tem que ler primeiro aqui. Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oh glória! E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Diga aleluia pelo texto. Esse texto é um dos textos mais impactantes, mais impressionantes da palavra de Deus, especialmente dos evangelhos. É esse texto que revela literalmente quem é Jesus. Diga aleluia, irmãos. E nada melhor do que nós falarmos sobre isso numa manhã de Santa Ceia. O capítulo 16 de Mateus é um dos principais da Bíblia. É um dos principais. É a grande mudança no ministério de Jesus. Porque até então Jesus está focado nas pessoas, no povo. Mas a partir de agora ele foca nos seus últimos dias. Ele foca nos discípulos. Ele está interessado nos discípulos. Tanto que as duas perguntas que ele faz, na verdade, o interesse dele maior não era nem nas pessoas, mas eram nos discípulos. Porque não adianta o que eles estão dizendo. O que adianta é o que eu e você estamos dizendo. Você vai me entender? É importante também porque o nome, pela primeira vez dito na Bíblia, o nome, a igreja de Deus. Nós temos duas coisas importantes. Jesus se manifesta, ele quer saber o que os discípulos entendem de quem ele é, mas ele também revela a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra igreja. E isso é extremamente significativo.
Por favor, meu irmão, preste muita atenção. Se você puder ir de casa, e você que está aqui, aliás, é uma boa prática, sempre ter um papel para você fazer uma anotação, escrever um pensamento, porque de acordo com a minha fala, Deus vai falando com você. Eu quero que você entenda que, de acordo com a minha fala, é Deus que fala com você. Se surge algo no teu coração, é Deus falando, é a revelação de Deus na sua vida, através da palavra, e Deus fala alguma coisa para você, Deus fala alguma coisa para você, Deus fala algo diferente para você, que vai causar impacto na tua vida. Deus fala algo diferente para você que está participando do culto através da internet, em casa. Deus fala com você, então é muito importante nós estarmos ligados, porque você não pode esquecer que quem fala é Deus. Diga aleluia. A carreira de Jesus havia chegado a um ponto crítico. O ministério público de Jesus na Galileia havia terminado e iria se iniciar a sua caminhada para a cruz. Jesus termina o seu ministério na Galileia, ele sobe com os discípulos, como está, em direção a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava ao norte, no extremo norte da terra prometida. Ele está próximo ao Monte Hermon, talvez às vezes sombreada pelo Monte Hermon. O Monte Hermon que o ano inteiro tem gelo no seu topo. E eles estão ali naquele local. Ele desejava atrair os discípulos para um momento íntimo. E com certeza para um tempo de oração também. Ele queria estar com eles, talvez ter um momento como ele nunca havia tido. Então preste atenção, Jesus sempre quer ter um momento íntimo com você, águas profundas. Ele sempre deseja com você uma intimidade, porque é na intimidade que são coisas importantes reveladas. São estratégias dadas para mim e para você, na intimidade. Quando a palavra de Deus se revela, quando você tem um tempo de oração profundo, de qualidade, não aquele apenas que é importante, se agradecer pelo alimento, agradecer pela noite, agradecer pelo dia, agradecer pelo emprego, enfim, agradecer pela provisão de Deus. É uma oração importante, mas uma oração de intimidade, uma conversa íntima, abrindo o coração, rasgando o coração com Deus. Ele fala, Deus queria ter um momento íntimo com os discípulos, porque Ele queria falar de algo importante, algo extremamente necessário para os dias que se viriam. Diga aleluia, meu irmão. Na verdade, eles seriam provados pela fé, e logo mais os discípulos teriam um teste muito grande diante deles. A missão do Messias. Presta atenção, irmãos. A missão do Messias seria delegada, transferida para os discípulos, de forma completa. Você já está pegando o que Deus está falando para você sobre a igreja? É exatamente isso, seria algo muito grande, a fé seria testada. Eles passariam por um momento de bastante tensão. E eles tinham que entender que isso era sério, porque Jesus subiria para o céu, viria o Espírito Santo e toda a missão, todo o propósito de Deus estaria sobre a vida dos discípulos. E vamos concordar que eles fizeram um trabalho espetacular, porque apenas 12 homens alcançaram em 40 anos o mundo de então. Imagina, 40 homens sem internet, sem televisão, sem carro, sem avião, sem bicicleta, sem motocicleta, nada. E eles alcançaram praticamente a Europa inteira em 40 anos de ministério. Vão comigo. Sugere que a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe constituiu um momento crucial no ministério de Cristo, e ele começou a revelar cada vez mais aos seus discípulos o verdadeiro propósito da sua missão na terra. A partir daqui, ele usa o seu tempo para os discípulos, e eu quero que você entenda que isso tem uma significância muito grande, muito importante para aquilo que nós, inclusive, estamos vivendo hoje. Jesus sai com seus discípulos de Jerusalém e vai para um momento de intimidade. Vou trazer uma outra reflexão antes de manifestar os pontos importantes, e não que esse não seja. É incrível isso. Jesus faz questão de ter intimidade com os seus, porque ele resolveu não fazer nada sozinho.
Nós não conseguimos fazer nada sem Deus, você já ouviu essa frase que eu disse, mas Ele resolveu não fazer nada sozinho. E eu vejo como isso é importante como igreja. Você que é igreja em casa, e você que está em casa, participando do culto, e nós que estamos aqui, poucas pessoas, perto do grupo da igreja. Como que a intimidade é uma coisa séria. E isso me preocupa um pouco nesse tempo de pandemia, porque a pandemia parece que está tirando a intimidade. Aí eu venho, você vê como é uma coisa de Deus, e recebo esse bilhetinho agora no começo do culto. Alguém mandou entregar para mim. Todo amassadinho, está aqui. Para dizer exatamente, Jesus sabia, o Espírito Santo sabia daquilo que eu ia dizer sobre intimidade. Como é importante intimidade. Por favor, não perca intimidade com o seu povo, com a sua família. Não perca intimidade com os seus. Pastor, mas nós estamos isolados. Estamos isolados, mas não estamos separados. Estamos unidos pelo sangue de Jesus e pelo propósito que Deus tem para fazer nessa igreja, através dessa igreja. Quem crê, diga amém. Mas como é que eu faço, pastor? Pega o telefone, pega o WhatsApp, hoje mais do que nunca. Você tem intimidade com pessoas, pode ter intimidade com pessoas que estão do outro lado do mundo. Imagina com pessoas que estão aqui, que fazem parte do rebanho que você faz parte. Que estão junto com você, trilhando e lutando pela mesma causa, no mesmo propósito, que você sabe que Deus tem propósito com a igreja, por isso que ela é local. Então isso é muito importante, você sair da sua zona de conforto. Você que está me vendo agora pela internet, você que está aqui, é muito importante você sair da sua zona de conforto e ter intimidade com aqueles que estão vivendo a mesma causa que a sua. Porque o ser humano é um ser humano de intimidade. Se você não tiver intimidade aqui, você vai ter intimidade em outro lugar. Uma das ferramentas que o diabo quer usar agora nesse tempo de pandemia é fazer com que você perca a intimidade, relacionamento com os seus irmãos e com o seu Deus. Jesus sai com os discípulos, vai para aquela terra em Cesareia de Filipe, não é a marítima, é de Filipe. Eu tive o privilégio de ir na Cesareia de Marítima, quem foi com a gente para Israel. É a Cesareia de Filipe, ele vai para lá para ter momento de intimidade e oração. Outra coisa importante, todo momento difícil de Jesus, ele sempre se retirou para orar. Alguém pode perguntar, mas por que eu tenho que orar? Eu não sei, Jesus orou e por que eu não tenho que orar? Se ele precisou orar, por que eu não vou precisar orar? Jesus orava em todos os momentos cruciais, nosso ou dos seus. Ele saiu para orar porque sabia que os discípulos iam entrar numa tempestade. E ele orou por eles e apareceu no mar, andando sobre as águas, porque Jesus sabia que os discípulos iriam passar por uma tempestade. Todas as vezes que nós passamos por um momento crucial, a oração é importante em todo o tempo, mas em momentos cruciais ela é crucial. Pergunto, qual está o seu nível de intimidade e de oração? Aí você diz, pastor, mas esse momento só trouxe prejuízo. Eu não sei para você, mas para mim só está dando lucro. Eu estou sendo desafiado por Deus o tempo todo. A minha família pegou Covid. Já fiz, evangelista, já fiz 3 exames de sorologia. Fiz o terceiro essa semana, recebi o resultado, pastor Maurício, ontem à noitinha, o resultado está melhor do que nunca. Tudo está subindo para o melhor. E o que tem que cair já desapareceu faz tempo. Diga aleluia, irmãos. Eu, a Evelyn, minhas filhas, ninguém está contaminando mais. Diga aleluia. O exame da Evelyn está até um pouquinho melhor do que eu. Os anticorpos dela estão um pouquinho maior do que o meu. Acho que é porque eu estou tratando bem dela, né? Mas muita luta, muita tensão, ansiedade, porque a preocupação do pastor não é com o prédio, não é com a finança, embora isso faz parte do nosso dia, a gente se preocupa com isso. A preocupação do pastor são com as pessoas, com as ovelhas, e eu fico preocupado. Já tive reunião aqui para dizer, vocês estão ligando, estão indo atrás, o que está acontecendo? Eu quero saber como é que eles estão, e não sei o quê, porque a nossa preocupação é com as ovelhas, e agora eu não consigo ver as ovelhas, você está me vendo, mas eu não consigo te ver. Aí eu recebo uma cartinha dessa, falei, a igreja está fazendo o seu papel, está procurando intimidade, mas também está orando uma pelos outros. Por favor, meu irmão, mantenha isso mais forte do que nunca. Você já ouviu? Mas eu vou dizer de novo. Você já viu isso? Diz que tinha lá o diabo de um lugar e Jesus do outro. Você já viu essa, né?
Diabo de um lado, Jesus de outro. Um enfrentando o outro, o diabo dando risada de Jesus. Você viu o que eu fiz, né? Jesus falou, o que você fez? Eu falei, eu fechei todas as igrejas. Você já ouviu, né? Mas eu vou falar de novo. Aí Jesus olhou e falou para ele, bobão, você fechou nada. Eu que abri uma em cada casa. Levanta a mão e diga assim, nós somos igreja e continuamos sendo igreja. Diga aleluia. Oh, glória! Quem está comigo? Diga amém, irmão. Ele foi num lugar propício, certo, seguro. Ali era o centro da adoração de um Deus chamado Pan. Um Deus importante para eles. Ele vai naquele local, um local cheio de rochas, né, de penhascos, né, e rochas. E ele está numa cena, naquele local onde tinha uma grande rocha atrás, mas também tinha os templos de adoração a deuses. E ele faz questão de estabelecer a ordem das coisas na vida dos discípulos. Meu irmão, todo momento, todo o quadro é tão importante para dizer, para fortalecer nos discípulos quem Jesus era e qual era a fé que os discípulos tinham em Jesus. E esse momento que nós estamos vivendo também é importante para estabelecer quem realmente nós somos, mas também para ficar claro mais do que nunca quem é Jesus para cada um de nós. E ele faz duas perguntas cruciais. Jesus queria com certeza um raio-x da situação. Ele passou 3 anos, depois desse tempo com os discípulos, ele vai direto para Jerusalém e dali ele vai para a cruz. Há poucos dias anteriores, eles estavam reunidos, Jesus perguntou, alguns discípulos foram embora, você lembra? Está em João capítulo 6, se não me engano. Alguns discípulos foram embora, deixaram Jesus. Jesus olhou para aqueles que ficaram, e vocês querem ir também? Pedro mais uma vez se levanta e diz, a quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Você acha que não tem gente que abandona? Abandona, larga. Mas a pergunta agora é para quem ficou. Você está aqui, você está aqui. A pergunta é para você. Jesus pergunta, ele queria saber a situação, queria. E ele faz uma introdução para não chocar direto aos discípulos. Ele pergunta, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Uma delas diz assim, e você sabe que todas elas têm um sentido para nós, e tem um sentido para o contexto. Uma delas diz, um deles estão dizendo que é Elias, outro está dizendo que é Jeremias, ou algum dos profetas. Outros nomes devem ter sido citados, e outro João Batista. Quando você pega sobre Elias, Elias era o profeta que enfatizou a fidelidade incondicional a Deus. Ele confronta o rei da época, ele surge na função de instrumento de juízo de Deus sobre os rebeldes de Israel, por causa da idolatria difundida naquele tempo. Havia uma mistura, naquele momento, uma mistura de povos, e a idolatria estava aparecendo, e o povo de Israel chegou a oferecer oferta para outros deuses. Que forte isso. Então ele se opunha aos padrões vigentes daquela época. Igreja não pode se conformar aos padrões vigentes dessa época. Tem crente que está achando que coisas que a Bíblia não autoriza, pelo contrário, ela condena, estão achando que isso pode ser maquiado de alguma forma, talvez usando a palavra amor. Me parece que a verdade já não é verdade, ela é relativa. Eu até escrevi um texto num comentário sobre uma pessoa que foi colocada para ser referência no Dia dos Pais, que vocês sabem disso. Eu escrevi assim, verdade não pode ser mentira, verdade sempre é verdade. Porque eles estão querendo relativizar, eles estão querendo tirar a identidade das pessoas, a identidade do cristão. O cristão já não pode mais se manifestar como cristão. O político cristão já não vai mais poder se manifestar como político cristão. E a igreja vai agir de que jeito? Como é que você vai reagir e agir? Estão querendo tirar nossa identidade. O profeta Elias é sinal de que havia um confronto com a prática dominante naquela época. E ele era forte.
ponto de Elias sempre estava em conflito com o rei. Jeremias era o profeta literal do juízo de Deus, tanto que ele é chamado como profeta chorão. Ele teve uma vida difícil, inclusive uma hora ele faz uma oração assim: Deus, o Senhor me colocou nessa. Porque ele falava, parecia que não vinha arrependimento. Ele falava e parecia que não vinha arrependimento. Ele falava e parecia que não vinha arrependimento. Ele falou: Senhor, o Senhor me colocou nessa. Eu só choro de tristeza, porque tem palavra difícil de juízo para este povo. Jesus ainda disse para ele, aliás, Deus ainda colocou para ele: você não se case. Para Oséia ele disse: case com uma prostituta. Para Jeremias ele falou: não se case. É difícil ser profeta, hein? É difícil ser profeta. Ele disse para Jeremias: não se case, porque a tua mulher não vai aguentar isso. A tua mulher não vai suportar o teu ministério, porque as pessoas vão te odiar, porque você só fala coisa difícil. No finalzinho de 40 anos, ele foi chamado muito moço. 40 anos no finalzinho, talvez nos 2 últimos anos, começa a haver arrependimento. Não parece que é igreja isso? A igreja que tem que confrontar o pensamento dominante. A igreja que tem que dar a palavra de Deus. Porque aí vem João Batista é aquele que anuncia a salvação. É aquele que pronuncia a salvação. Igreja que não anuncia a salvação. Que isso? Crente que não fala de Jesus para ninguém. Que isso? Porque quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição. Eu estou falando do corpo de Cristo, que sou eu e você. Não sou só eu, não é só a internet, o pastor na internet, sou eu e você. Como é que você nunca fala de Jesus, nem escreve nada sobre Jesus aí na sua internet, não fala nada para ninguém? Que isso? Cuidado com o juízo de Deus sobre a sua vida. Aí Jesus pergunta: e vocês que dizeis que eu sou? Porque aqui estava o interesse de Jesus. Escuta, irmãos. Aqui estava o interesse de Jesus com seus discípulos. Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Uma coisa é perguntar para os que estão longe, mas outra coisa é perguntar para os que estão perto. O duro é que tem gente que está perto, mas ainda não enxergou. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Eles não entenderam quem é Jesus. Se todos nós entendermos quem é Jesus, toda boca será aberta para falar do Evangelho. Porque todos nós, de acordo com Pedro, somos sacerdotes para anunciar e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você, igreja. Igreja. E aí que eu falo um pouco sobre igreja. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Presta atenção. É uma revelação da igreja sobre Jesus. Somente uma revelação divina do Espírito Santo pode nos fazer conhecer realmente que Jesus é o Filho de Deus. Isso não é mérito nosso, isso é revelação do Espírito Santo. Essa revelação nos dá uma certeza interior que não pode ser abalada. Como é importante nós vivermos uma vida de profundidade, de intimidade com o Senhor, porque Ele vai se revelando de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos entendendo quem Ele é. Talvez você diga assim: pastor, não tem um jeito, é que você não está íntimo ainda de Jesus. Pastor, eu não sei falar, é que você precisa ser íntimo de Jesus. Você precisa conversar com Ele, você precisa falar com Ele, e quanto mais você fala com Ele, mais Ele fala com você. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Nós precisamos reconhecer, como Pedro reconheceu, através de uma revelação. Quando acontece uma revelação? Num momento íntimo, num momento de profundidade com Deus, num momento de relacionamento com Deus. As coisas íntimas se revelam na intimidade. Isso é muito importante você entender. Uma coisa é você conhecer o nome dele, outra coisa é você conhecer os detalhes da vida dele. Não foi a carne e nem mesmo o sangue que te revelaram, Jesus disse. E mais ainda: sobre esta rocha, diz Jesus, edificarei a minha igreja. Aqui eu tenho um pensamento para você. O cristianismo é muito mais do que um conjunto de doutrinas. O cristianismo é muito mais do que uma reunião num determinado local que é chamado de templo. O cristianismo é muito mais do que práticas, muito mais. O cristianismo é uma pessoa.
chamada Jesus Cristo, aleluia, e com quem nós devemos nutrir um relacionamento profundo, para que esse cristianismo seja mais vivo do que nunca. Ele é o centro, e diga aleluia, Ele é o eixo, Ele é a base, Ele é o alvo, Ele é a fonte de toda a vida cristã, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a água, mas Ele também é o pão, Ele é o princípio, mas também Ele é o fim, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa esperança, Ele é o perdão dos pecados, Ele é aquele que escreve o nosso nome no livro da vida, Ele é a fonte que procede toda a bênção sobre a nossa vida, não são frutos nem de um sacrifício, apenas que você faz, embora seja importante, mas é fruto da graça que brota do trono de Deus, da graça que está em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida, escuta o que eu vou dizer, e a igreja nunca sucumbirá, porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja nunca será destruída. O que o senhor está dizendo, pastor? Você lembra quando Jesus disse para os discípulos assim, que vocês farão coisas maiores do que eu fiz? Comecei a entender agora, pastor Maurício. Jesus olhou para os discípulos assim, vocês farão coisas maiores. Peraí, coisas maiores que Jesus, como isso, sim? Jesus pergunta, o que é que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Uns dizem Elias, outros dizem Jeremias, coisas importantes. Outros dizem João Batista, coisa importante. Citou 3 personagens importantíssimos. Foi ou não foi? As pessoas tinham noção que Jesus era o Messias? Não. Elas não sabiam que Jesus era o Messias. Mas quando Jesus volta para os discípulos, Pedro abre a boca e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele fala Cristo, ele fala do Messias. Quando ele fala Filho de Deus vivo, era o Deus encarnado. Quer ver como nós fazemos coisas maiores do que Jesus? Jesus trabalhou 3 anos. E eu acho que quando Jesus ouviu de Pedro falando, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus falou, ufa, consegui. Ele era um homem, ele disse, consegui. Falou, agora vai funcionar, vai dar certo. Eu posso descer para a cruz, porque agora dá certo. Ele disse, agora eu posso transferir toda a missão para eles. Eu posso. Por quê? Porque eles entenderam quem era Jesus. O povo sabia? Não. Por que nós fazemos obra maior? Não é pelo número de alcance. É porque a mensagem que nós trazemos é única. Jesus é o Messias. Ele é a tua salvação. Ele é a tua bênção. Não é o que eu faço, mas é o que Ele já fez por mim, que é a minha bênção. Nós temos a mensagem dentro de nós. A missão agora é entregar esta mensagem. Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Essa mensagem está na igreja, não é à toa que se chama Corpo de Cristo. E nós temos que anunciá-la. Por favor, igreja, não perca tempo. Como é que a igreja está sendo construída hoje? Você lembra do texto que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu és pedra, não é? E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Eu não vou fazer esse trocadilho das palavras do grego, que na verdade a gente nem sabe se é no grego ou no aramaico, porque se colocar no aramaico fica pior. No aramaico a palavra é kefa. Não é por isso que vem o nome Cefas, para Pedro, em alguns lugares tem Cefas, que é kefa, que vem do aramaico. Há muitos escritores que dizem que Jesus falou em aramaico. Eu não sei a convicção que eles têm, eu li o comentário deles. Como é que eles descobriram que Jesus falou em aramaico e não em grego? Porque a região onde ele estava tinha muito aramaico. Na verdade, o texto de Mateus tem uma parte que, no original, que está escrito em aramaico, não está escrito em grego. E ele usa a palavra kefas, aramaico. Kefas, no aramaico, tanto faz para pedra ou para rocha. Aí complica muito mais. Tem alguns comentaristas que dizem assim, quando Jesus falou, e Pedro, sobre esta rocha edificarei, tu és Pedro. Ele sai de Simão, Barjonas, filho de Jonas, está aqui no texto. Barjonas é filho de Jonas, então, ou filho de João. Então ele sai de Simão Barjonas, um homem comum. Clóvis, filho do seu Armando, Bar Armando.
porque se unir fica Baramando. Bararmando. Clóvis, filho de Armando. Sai de uma pessoa comum para ser Bar Jonas, Bar João. Sai de Bar João, Bar Jonas, para ser Cefas, para ser Pedro, para ser uma pedra, para ser alguém que vai causar, vai promover edificação. Crente que não promove edificação não está vivendo o que Jesus deixou para nós. Promove edificação não apenas na sua vida, mas promove edificação na vida de pessoas. Nós somos responsáveis pela construção do templo, o templo espiritual que está sendo... Eu acredito que a igreja continua sendo construída. Ela continua em construção. Ela não parou. E alguns dizem assim que a confissão de Pedro, e não o homem Pedro, é esta pedra que edificarei a minha igreja. Vamos concordar com uma coisa aqui, irmãos? Quem é a rocha onde a igreja é edificada? A pedra angular. Qual é o nome dele? Diga para mim. Jesus. Você concorda comigo ou não? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que adianta o fundamento se não tem a construção? Qual é o valor do fundamento sem construção? Vou fazer outra pergunta. Viu? Você construiu alguma coisa se você só tem a fundação? Você construiu alguma coisa? Sim ou não? Não. Jogou terra em cima, não vale nada. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Cabeça sem corpo funciona? Corpo sem cabeça funciona? Só em filme. De mau gosto, inclusive. Cabeça sem corpo funciona? Sim ou não, irmãos? Me ajuda, por favor. Sim ou não? Não. Corpo sem cabeça funciona? Não. Então, fundação, base, sem construção, funciona? Então, quando o comentarista diz assim, o que Jesus está dizendo que a igreja será edificada, ele está dizendo que ele está falando sobre a mensagem, a confissão de Pedro. A confissão de Pedro é fundamental. Ela é uma base para nós, a confissão de Pedro. Irmãos, é uma base para nós. A confissão de Pedro é tudo, com certeza. Mas Jesus é o alicerce. Só que Jesus escolheu não construir nada sem a minha e a sua participação. A pergunta que eu faço para mim e para você é assim: qual é a igreja que nós estamos construindo no nosso tempo, na nossa época? A igreja que se esquiva, que foge de tudo que está acontecendo na terra. A igreja a pergunta que se faz hoje, se nós mudarmos daqui, se a igreja não acabar, a casa de Deus não estiver mais em Jundiaí, qual é a diferença que ela vai fazer para essa cidade? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. As pessoas vão sentir falta de nós. Os teus vizinhos, se você mudar desse endereço, o teu vizinho vai dizer: mas que saudade eu tenho daquele vizinho. As pessoas da empresa onde você trabalha dizem assim: mas que saudade eu tenho daquela pessoa que foi embora, mudou de empresa. Que saudade eu tenho daquela pessoa que é crente. Qual é a igreja que nós estamos construindo? Qual a igreja que nós estamos sendo? Porque se Jesus é o fundamento, a rocha é a pedra, sou eu e você. Tem lá uma rocha chamada Pedro. Tem uma pedra lá chamada João. Tem outra chamada Tiago. Peguei os 3 amigos. Depois outra, Tomé. Tem outra lá, hein, irmão? Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem todos eles. Tem as mulheres, Maria Madalena, Salomé. Tem as mulheres de Deus que foram construindo. Deixa eu fazer uma pergunta: o teu nome está lá? Se o teu nome está lá, o que as pessoas estão vendo? Aliás, se estiver lá é porque elas estão vendo a igreja que nós estamos construindo. As pessoas têm que olhar e dizer: eu te conheço. Por quê? Porque eu estou vendo aquele edifício, o seu nome está lá. O seu nome está lá.
Mateus, Marcos e Lucas no Evangelho e também em Atos dizem: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como cabeça de esquina, pedra angular. Jesus é a pedra fundamental, mas sem ela nada acontece. Agora, não existe casa sem alicerce, mas também pedra, alicerce precisa da construção em cima para valorizar o alicerce. O tamanho do que se constrói em cima está dizendo da força, do poder, do alicerce. Então nós não podemos construir algo que não glorifique o nome do alicerce, o nome do fundamento que é Jesus. Não podemos sonhar pequeno, não podemos pensar pequeno, não podemos alcançar poucas pessoas. Nós temos que alcançar muitas pessoas, porque o alicerce, ele é maravilhoso. Ele é poderoso, dá para construir um alicerce, dá para construir um edifício muito grande, diga aleluia. Pedro diz assim: vós também como pedras vivas sois casa espiritual, edificadas casa espiritual. Vou terminar com esse pensamento aqui. O papel da igreja, que é forte demais. Forte demais. O que Jesus quis dizer? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Jesus entregou nas nossas mãos as chaves do reino dos céus. Entregou para quem? Para a igreja edificada sobre a rocha, sobre o fundamento. Entregou na mão das pedras que estão edificando casa espiritual. Olha a sua e a minha, como diz os jovens por aí, responsa. Nós estamos construindo casa edifical e Jesus entrega na sua mão e na minha as chaves do reino dos céus. Presta atenção. O livro de Atos parece sugerir a resposta. Irmão, pode falar até aleluia ou misericórdia se você quiser. O livro de Atos parece sugerir a resposta. Pedro usou primeiramente as chaves, quando na sua pregação mais de 3.000 almas, ou 3.000 almas aceitaram Jesus. Você só usa a chave para abrir porta, ou para fechá-la. Pedro começa a usar a chave, e ele não para nunca mais de usá-la. E Deus vai trabalhando, tinha que ser Pedro, porque Pedro era o primeiro, tinha que trabalhar com ele, tinha que ser com ele. Para dizer que o que começou continua. O que o senhor está dizendo, pastor? Por que Pedro não está aqui? Porque se começou com ele. E ele é a pedra. Por que não está aqui mais? Porque a pedra dele já foi colocada, ele já está lá. E ele está com Jesus agora. E eu e você estamos aqui vivos. Eu sou o Pedro de hoje, você é o Pedro de hoje. Você é a feminino de Pedro? Pietra? Pietra. Você é a Pietra de hoje. Põe a mão no peito e fala: eu sou casa espiritual. Eu sou pedra que está construindo a igreja do Senhor Jesus. Quem é? Diga aleluia, diga glória a Deus. Em Isaías, as chaves se referem ao poder do mordomo e Eliaquim. Diz o texto em Isaías 22, que Davi entregou para Eliaquim, ele colocou sobre os ombros, entregou a chave. E o texto diz assim, presta atenção, irmãos. Diz assim, que ele representava o rei. Aquilo que ele abria estava aberto. Era o poder do rei. Na verdade, Eliaquim representava o poder de Davi. Olha como diz em Isaías 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Essa palavra é só para Jesus, só para ele, né? Porque ele abre e ninguém fecha. Mas Jesus colocou isso na mão da igreja. Ele disse assim: eu estou entregando a chave na sua mão. O que você abrir, ninguém vai fechar. Mas se você fechar, ninguém vai abrir. Não fique acuada, igreja. Não fique acuada. Tenha fé para orar, mas tenha fé para pregar o evangelho também. A resposta de Deus para esta geração não são as
manifestações ou os planos do governo. Não são as vacinas que nós estamos esperando. Creia no que eu vou dizer, porque isso é de Deus. A resposta para esse tempo que nós estamos vivendo é a igreja. Porque se a igreja abrir, ninguém fecha. E se ela fechar, ninguém abre. A igreja é do Senhor Jesus. Ela não está morta, ela não está parada, ela está viva, ela está poderosa, ela está agindo. Mais do que você imagina, ela é poderosa em Cristo Jesus. Ela não é meu plano, ela é plano dele. Eu não sou o plano meu, eu sou o plano dele. Você é plano dele. Ele disse, é você que eu estou escolhendo. É você que vai colocar o seu nome ali naquela rocha. Coloca. Mas por favor, viva o cristianismo. Olha o que ele diz para Pedro: o que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares da terra terá sido desligado no céu. Tudo que Jesus fazia na época, Ele coloca nas nossas mãos. Eu só não sou o Salvador porque Ele é a base. Ele é o Salvador. Mas se eu sou o corpo de Cristo, no mínimo, eu tenho a mensagem de salvação. Tem gente que fica assistindo jornal o dia inteiro para poder ver se tem alguma resposta para ele. A sua resposta sempre vai estar em Cristo Jesus. Mas Ele vai colocar essa resposta dentro de você. Se tem alguém do teu lado que está apavorado, se tem o nosso país que está apavorado, tem aí acontecendo muita coisa para derrubar o nosso presidente, sim ou não? Tem. Mas pelo amor de Deus, irmãos, a resposta está dentro de nós. Está na igreja, que sou eu e você, que sou eu e você que está aí comigo em casa, sou eu e você que estamos aqui. Nós somos a igreja. Não é um pastor, não é um evangelista, não é um plano da igreja. Nós somos a igreja. Jesus não conta com mais ninguém, nem anjos Ele conta para isso. Os anjos, diz a Bíblia que os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas eles não podem. Jesus deixou o privilégio para Pedros da vida, para Pietras da vida. Jesus deixou a chave na minha mão e na sua. O que nós abrimos, ninguém fechará, porque a igreja é do Senhor Jesus e nós somos dele. O que nós ligarmos na terra, nós vamos ligar no céu. Diga aleluia. O que é isso, pastor? É a igreja que vai trazendo gente, vai levando elas a aceitarem a Jesus, vai vivendo o cristianismo. Acontece na terra e vai acontecer lá no céu. Meu irmão do céu, que poder tem a igreja. Talvez você esteja fazendo a pergunta: pastor, por que o senhor chamou o sermão de quem é a igreja? Perdão, quem é Jesus? Está a resposta daí. Quem é Jesus? É a igreja hoje. Quando você anda, é Jesus andando na terra. Quando a igreja se manifesta, é Jesus se manifestando na terra. Vou repetir: nós não podemos fazer nada sem Ele, mas Ele escolheu também não fazer nada sem eu e você. Isso não está encerrado, não está no privilégio de alguns, porque isso é um privilégio. Vocês concordam comigo que é um privilégio? O que você faz da vida? Pastor, eu sou professora. Muito bem. O que você faz? Eu sou padeiro, eu sou professor, eu sou médico, sou empresário, eu sou, enfim, o que você faz da vida? Pastor, eu sou estudante. O que você faz da vida? Primeiro você tem que falar assim: eu sou crente, edificando a casa espiritual como advogado. Eu sou crente edificando a casa espiritual como médico. Eu sou crente edificando a casa espiritual como motorista. Eu sou crente edificando a casa espiritual como servente, como pedreiro. Eu sou crente edificando a casa espiritual como secretário de uma empresa. Eu sou crente edificando a casa espiritual como aquilo que você faz. Você tem um chamado de Deus para estar alocado onde você está, na sociedade onde você vive, no meio onde você vive. Os olhos de Deus estão atentos a você. Ele está
querendo ouvir de você o que é que você entende sobre Jesus, porque o que você entende sobre Jesus é o que você vive. Não existe declaração sem vida. O que Pedro falou é aquilo que ele acreditava que ele era. Não dá para separar a confissão de Pedro de Pedro. Se Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, era aquilo que ele era, aquilo que ele acreditava, era aquilo que ele vivia. Ele dizia: Jesus de Nazaré é o Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é nele que eu vivo, é Ele que eu prego, é Ele que é a minha mensagem todos os dias. Você não pode viver outra coisa? Não pode, não pode. A gente não pode viver outra coisa, porque nós somos igreja. Por favor, igreja, chegou o tempo tão poderoso para mim e para você. Fique em pé, por favor. Tão poderoso para mim e para você, tão sério para mim e para você, como isso é importante você entender. Jesus não colocou a gente na casinha do pensamento para a gente voltar do mesmo jeito. Não vai ter um novo normal? Nunca. Não pode. Será que Jesus não chamou a atenção da igreja muito acomodada? Né? Criando crente sanguessuga. Eles vêm para a igreja, exigem tudo, mas não fazem nada. Exigem tudo. E ainda fazem com uma cobrança. Eu dou o dízimo. Eu posso exigir. Ninguém, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, eu nada seria, se não fosse o amor de Cristo em minha vida e na sua. Tudo que nós fazemos é por causa da graça de Deus que foi depositada na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Por favor, não dê nenhum passo sem pensar nisso, porque tudo que nós fazemos é fruto da graça de Deus que foi derramada, depositada sobre nós. Nós somos sim o povo mais privilegiado do mundo, porque Deus deu um nome para nós: igreja. Nós somos a missão de Jesus nessa terra. Nós somos o corpo de Jesus nessa terra. Nós somos os braços de Jesus nessa terra. Por favor, reavalie toda a forma sua de viver, todas as palavras que você diz. Se não tem amor, não dá, porque você tem que manifestar amor em tudo que você faz, porque você é igreja. Generosidade, por favor, se manifeste em generosidade, porque você é igreja. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Dá para falar isso aqui a vida inteira, né? Mas eu vou falar um pouco mais à noite. Por favor. Você não é obrigado, é natural. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É natural. Pedro e a sua confissão eram uma só. Não dá para separar, não dá para desassociar. Não é? Não dá para, aqui é minha vida do dia a dia, minha vida particular. Aqui, ninguém se mete nisso. Aqui é meu casamento, ninguém se mete. Quem diz que é isso assim? Um nó de 3 dobras dificilmente se rompe. Eu, você e Cristo. Eu, a minha esposa e Cristo no meio. Eu como advogado e Cristo no meio. Eu como servo e Cristo no meio. Tudo que eu faço tem que ir nessa direção. Quem é Jesus? As pessoas precisam olhar para você e enxergar Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Minha Bíblia. Eu quero orar por você e citar o texto da Santa Ceia. Nada melhor do que trazer essa palavra em Santa Ceia, porque a gente tem renovação, a gente renova a nossa fé, a gente renova o nosso compromisso, a gente renova a nossa aliança com Ele, a gente renova, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem crente para ter um momento com Deus agora? Pai bendito, eu oro por cada um dos irmãos que estão em casa, mas participando ativamente do culto. Eu oro por cada irmão que está aqui presente, eu oro por cada ovelhinha. Pai, que a graça de Deus e o temor de Deus invada as casas, as famílias, as pessoas, de uma maneira tão poderosa nesta manhã, para que a gente consiga viver, Pai, tudo o que o Senhor tem para nós.
Por favor, Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós como igreja. Pai bendito, e que aí realmente possamos viver tudo que o Senhor tem para nós, sem encolher nada. Eu quero viver. Eu preciso viver isso. Pai, a tua igreja precisa viver isso mais do que nunca. Por isso, traz o temor da tua palavra, a revelação da tua palavra. Aquilo que não foi dito, que o Espírito Santo fale. Que os nossos propósitos sejam colocados na direção correta. Tudo que somos, tudo que fazemos, propósito primordial, crucial, é manifestar a glória de Cristo na terra. Abençoa, Pai, este povo nesta manhã. E abençoa cada pessoa que está participando do culto pela internet. Eu glorifico o teu nome, Pai. Levanta as mãos, glorifica um pouco ao Senhor, meu irmão.